Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Estácio, você está no PhD Online, na plataforma do PhD. Sejam todos aqui muito bem-vindos, fiquem à vontade. Nós vamos aqui estar responsáveis pela legislação do SUS, isso engloba a parte necessária da Constituição Federal e depois a legislação de vigência do Sistema Único de Saúde do SUS, para preparar você para a prova da CESAL, tá certo? Eu vou me apresentar, vocês vão estar comigo aqui durante o curso inteiro dessa parte de legislação, então é necessário que a gente se conheça. Eu sou, como já disse, o professor Estácio, tenho um mestrado em Direito Público pela UFAL, sou professor da graduação, pós-graduação e cursos preparatórios para concurso público, sobretudo aqui no PhD, e sou advogado também aqui na capital de Alagoas, Maceió. Então fiquem todos à vontade, as redes sociais nossas estão aí para que vocês tirem dúvida, para que vocês nos procurem. Você vai me achar lá no Instagram, @professor Estácio Neto. Nós temos também um canal do YouTube, então fique à vontade, pergunta aquilo que você quiser, traz as suas dúvidas, críticas e sugestões. Estamos abertos para isso. Tudo bem? A aula de hoje, a primeira aula de hoje, nós vamos trabalhar, primeiro ponto, a metodologia, depois vamos fazer um histórico aqui do SUS e depois entraremos numa análise estratégica aqui das leis que você precisa conhecer para enfrentar a sua prova que está se aproximando. Tudo bem? Então vamos começar com a metodologia desse curso. Você que é da área de saúde e está pretendendo fazer esse concurso, sabe que essa parte do seu edital, a parte de legislação, todas as bancas praticamente, elas visam, elas objetivam buscar de você o conhecimento da lei. E quando eu digo lei, eu estou falando lei no sentido amplo. Constituição Federal, a lei orgânica do SUS, a lei 8.080, o decreto presidencial que regulamenta a lei do SUS, as portarias importantíssimas, as portarias do Ministério da Saúde, que vão ali dar as diretrizes de aplicação do SUS. Toda essa gama de legislação, então todo esse barco de legislação, ele será cobrado na sua prova, via de regra, querendo saber de você o conhecimento literal da lei. Então aqui é necessário que você que quer ser aprovado, pode confiar em mim, você que quer ser aprovado, você precisa ler a letra da lei. É aquilo que nós chamamos de lei seca. Você precisa ler a letra da lei, certo? Então aqui não adianta. Aqui nós vamos separar efetivamente aquelas pessoas que querem ser aprovadas das pessoas que estão fazendo o concurso para ver o que é que dá. As pessoas que querem ser aprovadas são aquelas que vão enfrentar a parte do edital de legislação do SUS de maneira profissional. E como é que é a maneira profissional para enfrentar isso? Lendo a letra da lei. Nós, ao final dessa aula, faremos uma bateria de aproximadamente 15 questões acerca deste primeiro tema, histórico do SUS, Constituição Federal da Seguridade Social, artigo 94 e 95. Hoje é o nosso fio da meada, artigo 94 e 95 da Constituição Federal e histórico do SUS. Vocês vão resolver comigo quase 15 questões e vocês vão ver como é que é cobrado isso. É exatamente a letra da lei. Então estamos juntos, a nossa metodologia será essa. Fazer com que você conheça a letra da lei, mas mais do que isso, fazer com que você crie raciocínios, fazer com que você crie uma verdadeira teia de conceitos, para que você não apenas decore, você vai ter que fazer isso. Se quiser passar, você vai ter que decorar a letra da lei. Ah, professor, isso é terrorismo, o senhor está fazendo isso, você está dizendo isso para causar terrorismo nos alunos. Não, a minha função não é essa aqui. A minha função, primeiro, é fazer com que você seja facilitado ao contato dessa lei. Essa é a minha primeira função. Agora, eu não posso negligenciar essa informação de você de jeito nenhum. Eu não posso dizer para você o seguinte, pessoal, eu vou fazer mágica aqui. Eu vou explicar aqui de modo que você não vai nem precisar ler a letra da lei. Desconfie, né? Desconfie dos caminhos fáceis. Aquilo que muito vale, muito custa. Aquilo que muito vale, muito custa. Então, imagina, sua aprovação vale muito? Vale, então ela vai lhe custar muito. Essa é a regra da vida. A pessoa que lhe vende outra coisa, pelo menos eu posso falar por mim, desconfie disso, desconfie do caminho fácil, tá certo? Então, o que é que eu quero dizer? Com toda essa introdução, a nossa metodologia vai primar por apresentar para você um raciocínio de entendimento dessas leis, tanto da Constituição quanto das leis de regência do SUS. Só que você não vai poder deixar de lado a lei seca. Então, vamos juntos? Esse é o nosso raciocínio, essa é a nossa metodologia. Fechado? Vamos começar então no primeiro ponto, que é o histórico da legislação do SUS. O histórico, efetivamente, do tratamento da saúde no Brasil. Isso cai na sua prova, você sabe disso. Primeiro passo que a gente tem que analisar.
como era o tratamento da saúde e, num ponto mais amplo, até da seguridade social, da assistência e da previdência. Como é que isso era tratado antes da Constituição? Veja, pessoal, infelizmente, apesar dos vários avanços que a gente teve a partir de 1930, 1950, apesar desses avanços pequenos, né, acanhados, mas ainda assim avanços, antes da Constituição, a saúde no Brasil, o tratamento da saúde no Brasil operava num sistema excludente. Como assim, professor? Um sistema excludente? Um sistema contributivo. Como assim? Só tinha acesso à saúde no Brasil aquela pessoa que efetivamente contribuía para a saúde. Professor, me explica melhor isso. Você que trabalhava de carteira assinada, você era um contribuinte da saúde. Havia no seu salário um desconto para a saúde, antes da Constituição. Então, se havia essa contribuição dentro do seu salário, retirado do seu salário, carteira assinada, para a saúde, você poderia ter acesso ao sistema de saúde. Perceba, ele é contributivo porque apenas as pessoas que contribuem têm acesso. E 2, ele é excludente por quê? Porque ele excluía o restante dos cidadãos. Os informais, aqueles que não tinham carteira assinada. Veja, eles trabalhavam, mas não tinham carteira assinada. Isso é de suma importância para você entender e começar a aplicar a nossa metodologia. Raciocínios jurídicos criados para você entender a lei. Fechado? Então veja, como era antes da Constituição, um sistema de saúde contributivo, ou você contribuía ou você não tinha acesso. E justamente por ser contributivo, ele era excludente. Professor, havia plano de saúde, mas é claro, a grande questão aqui é que o plano de saúde era a força prioritária da saúde. O plano de saúde era a força prioritária da saúde, ou seja, os hospitais particulares, os médicos particulares, aquelas pessoas que pagavam um plano de saúde, elas tinham acesso a uma saúde prioritária. E aqueles que não pagavam plano de saúde, não tinham acesso à saúde prioritária. Para eles, sobrava o sistema de saúde do Estado, que era um sistema de saúde subsidiário. O Estado entrava na saúde antes da Constituição de 88 como uma força administrativa subsidiária. Porque qual era a prioritária? Era o sistema pago, o sistema privado de saúde. Você tinha plano, você tinha acesso à saúde prioritária. Se você não tinha plano, você tinha que contribuir para ter acesso à força administrativa do Estado, que era subsidiária. O Estado só entrava na saúde quando você não tinha plano e mais, quando você contribuía. Guarde esse binômio. Contributivo e excludente. Era o sistema de saúde antes da Constituição. Contributivo porque você precisava contribuir. Excludente porque excluíam as pessoas que não estavam nem no plano de saúde e nem contribuindo na carteira de trabalho. Fechado? É necessário que você entenda isso. Antes da gente entrar efetivamente no artigo 194, 195 da Constituição, antes da gente entrar na Lei 8.080, você precisa entender, criar raciocínios para entender o histórico e do histórico você, inclusive, quando não lembrar de um artigo de lei, você poder acertar a questão pela lógica, sabendo como foi que se manifestou a saúde durante os anos no Brasil. Joia? Então, o primeiro ponto é esse. Saúde antes da Constituição era contributiva e era excludente. Qual era o papel do Estado? Era um papel subsidiário, secundário, porque o papel prioritário era dos planos de saúde e dos hospitais particulares. Por isso, disse na doutrina, sobretudo na doutrina da saúde, que antes da Constituição nós tínhamos um sistema liberal de saúde. Um sistema liberal de saúde. Como é um sistema liberal de saúde? Eu quero que você lembre dos jornais que nós assistimos, dos documentários que nós assistimos acerca do tratamento da saúde, por exemplo, nos Estados Unidos da América. O que é que a gente lê? Né? O que é que a gente se informa mais ou menos acerca do sistema de saúde nos Estados Unidos? Que é um sistema liberal. E o que é que isso significa, professor, liberal? É um sistema em que o Estado só entra em último caso. O Estado é um agente subsidiário. Se você paga plano de saúde lá nos Estados Unidos, você tem acesso à saúde. Se você não paga, meu filho, há uma série de requisitos e limitações para você acessar o sistema público, que é um sistema subsidiário, secundário. Só vai para lá em último caso.
Era esse o sistema, basicamente, é óbvio que eu estou aqui fazendo uma analogia, uma comparação. Existem muitas diferenças, mas apenas para a gente entender, criar o raciocínio. O sistema antes da Constituição era um sistema liberal, contributivo e excludente. Fechado? Professor, como é que as coisas começam a mudar? Porque hoje eu já sei que não é assim. Só pelo tom da sua voz, professor, eu já entendi que hoje não é assim. O negócio hoje não funciona assim. E eu até lembro do nome do SUS, Sistema Único de Saúde. É um sistema que abrange todo mundo. Eu já sei disso. Mas vamos entender como é que essas coisas foram mudando? Houve no Brasil, antes ainda da Constituição, mas já no processo de redemocratização do Brasil, um movimento chamado de movimento sanitarista. Um movimento voltado à saúde. Um movimento sanitarista. O que é que vai cair na sua prova acerca desse movimento sanitarista? Olha, uma série de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, profissionais em geral da saúde, estudantes, intelectuais, jornalistas, pessoas influentes no Brasil aderiram ao movimento sanitarista para quê? Para melhorar de forma ampla e não setorial a qualidade de vida do cidadão. Então eu quero que você, ao lembrar de movimento sanitarista, você lembre automaticamente, sabe de quê? De bem-estar. Isso é questão de prova, tome muito cuidado com isso. Bem-estar. Antes da Constituição, nós tínhamos um sistema que era excludente, um sistema que era contributivo, um sistema fincado no sistema liberal. As coisas foram mudando a partir do movimento sanitarista, que é aglomerando uma série de setores da sociedade. Na onda da redemocratização do Brasil, eles começam a reivindicar uma maior atenção do Estado, que era subsidiário, não apenas na saúde, aí é que está o ponto de prova, mas sim no bem-estar do cidadão. É por isso que na sua prova vai cobrar o movimento sanitarista, que vem como vanguarda da Constituição de 88, foi um movimento setorial da saúde. Falso. Não foi um movimento setorial, foi um movimento amplo que englobou o bem-estar do cidadão através da saúde, da assistência social e da própria previdência social. Daqui a pouco você vai estudar comigo que isso tudo está expresso na Constituição. Esses três âmbitos, esse tripé da seguridade social está na Constituição. Você compreende? Então, quando você estudar o movimento sanitarista, você vai lembrar, não foi setorial, porque não se preocupava só com a saúde, e foi um movimento amplo, de adesão da sociedade como um todo. Certo? Primeira característica importante, é um movimento amplo e não setorial. O que é que ele visava? O bem-estar da população, porque naquela época o cidadão estava excluído. De alguma forma o cidadão estava excluído, porque só tinha acesso quem contribuía ou quem tinha dinheiro para pagar um plano de saúde e acessar um hospital privado. Joia? Primeiro ponto. Movimento sanitarista amplo, com adesão de todos os ramos da sociedade e não setorial, porque não visava só saúde, visava o bem-estar. Veja, qual a preocupação desse movimento sanitarista? Qual a preocupação? Trazer o Estado para ser o agente prioritário no fornecimento do serviço público de saúde. Tendo em vista as raízes históricas e sociais do governo brasileiro e do próprio povo brasileiro, chegou-se a um consenso que uma nova Constituição, ao nascer, deveria tratar a saúde, deveria tratar a assistência, deveria tratar a previdência. Isso é sinônimo de bem-estar social. Um novo Estado, a nova reconfiguração do Estado deveria tratar todos esses temas de modo que o Estado aparecesse como um agente prioritário e não mais como um agente subsidiário, um agente secundário. O Estado agora, ele deixa de ser liberal, lembra dos Estados Unidos, deixa de ser liberal e passa a ser social. O Estado agora, no âmbito da saúde e da seguridade, no âmbito do bem-estar, o Estado passa a ser social e não mais liberal.
Tudo isso vem a reboque do movimento sanitarista. Vem a reboque, vem na onda da redemocratização e na onda do movimento sanitarista. Vocês entenderam as reivindicações? De novo, como é que vai cobrar na prova? É um movimento amplo e não setorial. Não é só saúde, é o bem-estar. É chamar o Estado para assumir um papel que ele não tinha assumido até agora na seguridade. Um papel de prioridade. Você, Estado, tem o dever de fornecer o serviço de saúde. Você, Estado, tem o dever de assistência ao pobre, ao idoso, ao vulnerável. Você, Estado, tem o dever geral de garantir a previdência daquelas pessoas, de garantir a aposentadoria daquelas pessoas, benefícios previdenciários para aquele que se fica doente durante o trabalho. Joia? Tudo isso vem a reboque do movimento sanitarista. Para a gente fechar o histórico, Constituição de 1988. Quando é que ela é promulgada? Algumas bancas muito chatas e muito focadas em informações de decoreba vai poder cobrar de você isso. Em 5 de outubro de 1988, é promulgada a Constituição da República, é promulgada a Constituição da Redemocratização do Brasil, é promulgada a Constituição Cidadã. Esse nome já nos ajuda, viu? Constituição Cidadã por quê, professor? Porque ela começa a se preocupar muito mais do que as outras com o social. É a Constituição Cidadã. Dentre outras várias disposições, a saúde, a assistência e a previdência, elas são colocadas num primeiro plano pela primeira vez. Pela primeira vez, uma Constituição da República, em 5 de outubro de 88, funda o Sistema Único de Saúde. Pela primeira vez, a Constituição brasileira menciona um Sistema Único de Saúde e pela primeira vez ela cria o dever do Estado de garantir de forma indistinta e não excludente, pelo contrário, includente, a saúde aos seus cidadãos, aos residentes no território nacional. Você está compreendendo esse histórico? É importante, muito importante. Primeiro, porque isso cai em prova. Segundo, porque você precisa criar o raciocínio jurídico para acertar as questões. Fechado? A Constituição de 88 é promulgada em 5 de outubro de 88 e é em 5 de outubro de 88 que surge o SUS. É em 5 de outubro de 88 que surge o SUS. Pela primeira vez, inclusive. Pela primeira vez, o Estado toma as rédeas do fornecimento do serviço público de saúde. Agora o Estado é o prioritário na saúde. Tá certo? Agora o Estado é o prioritário na saúde. Como é que se dá esse sistema prioritário do Estado na saúde? Ele continua a ser excludente? Não, nós já vimos. Ele é includente. E ele é, através dessa inclusão, um sistema gratuito. Nós quebramos de uma vez só, com a Constituição de 88, o sistema contributivo e excludente. Agora o sistema é gratuito e inclusivo. O sistema agora, meu amigo, é gratuito e inclusivo. Você compreende? Não precisa pagar para ter acesso à saúde. Não precisa mais ter carteira assinada para ter acesso à saúde. Professor, e se eu tiver plano de saúde? Mesmo assim, meu amor, você que tem plano de saúde, você também tem acesso ao SUS. Só é lembrar de pessoas que você conhece que têm plano de saúde, mas que têm direito àquele determinado remédio, que é muito caro, mas o SUS fornece. Mesmo a pessoa tendo plano. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa assim, uma vizinha, um vizinho, um tio, um parente, que tem plano de saúde, mas precisa tomar um determinado remédio e ele vai lá na Secretaria Municipal da cidade onde ele mora e ele pega algum medicamento no SUS, na rede pública de saúde, porque ele tem direito. Ele tem direito. O SUS não exclui. O SUS não é contributivo. Agora, quando foi que foi formada essa ideia de SUS, essa ideia de saúde? A partir de 5 de outubro de 88. Professor, juridicamente, ainda tem alguma informação acerca dessa Constituição de 88 que eu preciso saber? Tem uma. Você precisa saber que essa Constituição, ela vem, no ponto de vista da saúde, a reboque do movimento sanitarista. E 2, ela é filha, ela é fruto
da Assembleia Nacional Constituinte, de 87 e 88. 87 e 88, os anos de 87 e 88, serviram de gestação para essa Constituição nova, que traz o SUS como um sistema inclusivo e gratuito. Inclusivo e gratuito. Nós quebramos a exclusividade do SUS e quebramos ao mesmo tempo a sua contribuição. O SUS não é mais excludente nem é mais contributivo, muito ao contrário, ele é inclusivo e gratuito. Fechado? Última informação relevante para que a gente entenda efetivamente essa primeira parte do histórico. Professor, perdão, professor, como é que isso pode ser cobrado em prova de forma diferente do que o senhor está dizendo aí? Como é que isso pode ser cobrado em prova de forma diferente do que o senhor está dizendo aí? Olha, a prova, a banca, ela pode inovar aqui muito pouco. Muito pouco. Ela pode cobrar de você, por exemplo, a famosa lei Eloy Chaves. Veja, ela pode fazer isso com você. É uma lei lá da década de 20, uma lei muito antiga. Ela inaugura a ideia de seguridade social, mas uma ideia muito precária, porque ainda não era o Estado que arcava. Mas eu quero que você lembre dessa lei, Lei Eloy Chaves. É a primeira que se tenta, através de um depósito dos trabalhadores e dos empresários, formar uma certa previdência social, mas ainda assim muito precária. Então veja, a pergunta foi, como é que pode cobrar algo diferente? Ela pode puxar de você essa lei Eloy Chaves da década de 20, mas eu só quero que você saiba dela para que você não erre nem se espante na hora da prova. É verdade que se eu puxar o histórico, eu vou ter a lei Eloy Chaves lá na década de 20 que tratava da Previdência, mas tratava de forma bastante precária, porque, de novo, não era o Estado o agente prioritário, era o próprio trabalhador, que fazia um depósito, grosso modo, tá? Eu estou resumindo bastante, fazia um depósito do dinheiro que ele recebia para ver se tinha alguma garantia para doença, para aposentadoria e por aí vai. O núcleo da nossa preocupação vai ser justamente esse. Antes da Constituição de 88, movimento sanitarista e a Constituição efetiva de 88, que traz para a gente um sistema de saúde gratuito, inclusivo e pela primeira vez traz um sistema único de saúde, que do jeito que está no papel é o maior sistema de saúde do mundo. Professor, eu discordo. Eu vou aproveitar essa sua discordância para lhe dar um aviso. E é um aviso que fala da metodologia. Então vamos voltar um pouco para a metodologia. Na sua prova não é hora de discordar. Na sua prova, pode confiar em mim, não é hora de lembrar, né, das agruras que a gente passa quando vai a um hospital público. Não é hora de lembrar daquele parente nosso que precisou ficar internado no Hospital Geral do Estado e faltou gás para ele. Não é hora de lembrar disso. Por que eu estou puxando esse gancho? Porque é informação de prova que o Sistema Único de Saúde, criado pela Constituição de 88, pela primeira vez no Brasil, tratando da saúde como prioridade do Estado, ele é, no papel, o maior sistema de saúde gratuito do mundo. Do mundo. Professor, mas não funciona. Eu sei, meu amigo, eu estou com você nessa. Só não lembre disso na hora da prova. Ninguém vai perguntar, a não ser numa prova de redação. Numa prova de redação, você pode tecer as críticas, trazer sugestões. Esse, inclusive, é o perfil da redação. Descrever o ambiente e, no final da sua redação, você dá uma solução. Esse é o modelo básico de uma redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas isso numa prova subjetiva. Numa prova objetiva, esqueça as agruras e os problemas intrínsecos ao SUS. Esqueça os problemas de financiamento público, não tem dinheiro, tudo bem. Na sua prova eu quero que você lembre desse histórico e mais. Quero que você lembre da informação de que o SUS, do jeito que ele está na Constituição e na sua lei orgânica e nas portarias, ele é o maior sistema gratuito de saúde do mundo. Joia? Passando esse histórico, fazendo essa viagem aqui breve, por todos os anos aqui, né, que antecederam a Constituição e depois da Constituição, nós entramos na terceira parte dessa primeira aula,
que é o esquema legislativo da saúde. Professor, o que é que eu preciso efetivamente estudar? O que é que eu preciso efetivamente estudar para acertar as questões de prova? Se o senhor pudesse me dizer assim, poxa, o que é que eu não posso deixar de ler? Vamos comigo. Você não pode deixar de ler, primeiro, a Constituição da República. Não pode. E aqui eu vou fazer um parênteses. Quais são os artigos, professor? Porque eu não vou ler a Constituição toda. Você está certíssimo, meu amigo. Eu estou com você nessa. Você não precisa e não deve ler a Constituição toda. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Para o concurso que nós estamos preparando você vai ler do artigo 194 ao artigo 200. Do artigo 194 ao artigo 200. Mas nós não temos ainda edital na praça. Se o seu edital cobrar de você apenas saúde, se o seu edital cobrar de você apenas o capítulo da saúde, eu quero que você estude do 196 ao 200. Então, vou fazer aqui um adendo. Eu vou fazer aqui um adendo para você, tá certo? Ó, se o nosso edital cobrar apenas saúde, você vai ler do 196 ao 200. Como nós não temos edital na praça, nós vamos estudar o 194, 195, 196 até o 200. Por quê, professor? Porque o 194 e o 195 falam da Seguridade Social. E o que é a Seguridade Social? Bem-estar do cidadão. A saúde está onde nisso, professor? Está no tripé, junto com assistência e previdência. Bem-estar cidadão significa hoje saúde, assistência e previdência. A cargo de quem? O Estado. O Estado toma as rédeas com a Constituição de 88. Fechado? Constituição da República, Lei Orgânica do SUS 8080, essa você conhece. 8080, a nossa função aqui vai ser criar raciocínios, desmistificar essa lei. Lei 8.142, que trata, também de 90, que trata da participação comunitária na gestão do SUS e das transferências estatais de recursos para o SUS. O Decreto Presidencial 7.508, que regulamenta o SUS. O Decreto Presidencial lá de 2011, que regulamenta o SUS. A Portaria 2436, 2436 de 2017, ela é muito nova, por isso que eu coloquei aqui, que dá a Política Nacional de Atenção Básica. Essa lei é muito recente e nós precisamos estudar porque a chance dela cair na sua prova é grande. Fechado, pessoal? Eu posso contar com vocês, eu posso contar que vocês vão pegar a lei seca e vão destrinchar, eu posso contar que vocês vão estar comigo aqui estudando com afinco essa legislação, para que você, na legislação, feche a prova. Se eu puder contar com você, eu fico feliz porque você pode contar comigo. Joia? Então, um abraço, até o próximo bloco.